Muito bem, oferecimento Editora Ultimato, estamos no ar com o nosso Novamente, dando sequência à conversa a respeito do livro, ou em cima, baseada no livro Engolidos pela Cultura Pop, do Steve Turner. Na sua tela tem aí um índice dos assuntos que eu fui abordando aqui essa semana, e a semana toda nós ficamos em cima do primeiro capítulo, que tenta responder à importância dessa pergunta aqui. A cultura pop tem a ver com a fé cristã? O Steve Turner apresenta algumas possíveis respostas. Tem gente que diz que não e fica longe, acha que não, uma coisa não pode ser misturada com a outra. Ele também trouxe a ideia de que tem gente que tem a mente dividida e separa sagrado e profano, não é? Outros não conseguem entender o quanto é sério o link da nossa própria vida com a cultura pop, e que a cultura pop tem uma agenda, ok? Falamos sobre isso. Falamos também sobre o dom da cultura, lembrando que tudo vem do Pai das Luzes, como diz Tiago. Toda a inspiração para que a produção cultural aconteça vem de Deus, e Deus é generoso e bondoso, pode ter certeza disso. Outra coisa também destacamos que o Senhor, Deus é Senhor de toda a vida, de todas as áreas da nossa vida, inclusive da nossa vida cultural e do que nós consumimos ou produzimos como cultura. Falamos também sobre a influência universal da cultura pop. Tá aí, né, gente? Tá aí. Todo mundo é absurdamente bombardeado por cultura pop. E a gente entra hoje nos pontos finais para respondermos, segundo o Steve Turner, essa pergunta que é tão importante para a gente, tá bom? Então, na sequência aqui, vamos lá com esse ponto que está na tela aí, sinais do tempo. Por que é importante pensar na cultura pop e na fé? O que essas coisas têm a ver? Quando ele diz sinais dos tempos, melhor dizendo, ele está dizendo que através da cultura popular, a sociedade fala a respeito das suas esperanças e incertezas. A gente não produz cultura pop sem termos a influência da própria vida. Os artistas expressam a vida. Os roteiristas expressam a vida. Problemas políticos, ansiedade por conta da crise econômica ou a pandemia do coronavírus que vimos e vivemos juntos agora há pouco, isso inundou a cultura pop, você pode ter certeza disso. Então, esse ambiente da cultura é o ambiente da influência, é onde entendimentos sociais coletivos são criados, a sociedade fala através da cultura. O Steve Turner destaca uma frase do cartunista Julius Pfeiffer, alguma coisa do tipo, que diz o seguinte: para conhecer o verdadeiro temperamento do povo de uma nação, não procure os sociólogos, procure seu lixo. Olhe o que está no lixo, ou seja, veja o que eles estão consumindo, e você vai conhecer o que está no coração de uma nação. É na cultura que se apresenta o caminho futuro de um povo. Bem interessante. Ele traz também uma análise de um analista, se analista produz análise, desculpe a redundância, Robert Pritchard, que ele é analista de bolsa de valores, aquele pessoal que mexe com os números da bolsa de valores. E ele diz o seguinte, o Robert Fisher, que a cultura popular reflete exatamente a disposição de um público dominante. O público que tem recurso e domina é aquele que mais produz cultura. E que as mudanças de disposição desse público antecipam, inclusive, tendências financeiras. Através da arte
segundo Robert Pritchard, nós podemos entender para onde a economia vai, porque, segundo ele, a cultura já vai colocando para fora como é que está o seu sentimento a respeito da própria vida e, claro, da própria economia do país onde isso é gerado. Bem interessante isso, né? Não seria, portanto, para nós cristãos interessante percebermos a disposição do público? Para nós, cristãos que queremos apresentar o evangelho para as pessoas, não seria interessante eu saber o que elas estão pensando? Você sabe que uma das críticas mais feitas à igreja, e é verdade, é que os cristãos são completamente isolados. É verdade, gente. Nós falamos uma língua que só a gente sabe falar. Já prestou atenção? A gente usa uns termos que as pessoas fora da igreja não sabem o que é. Varão, varoa, ungido, óleo quente, né? Paz do Senhor, e mais um monte deles. Nós cantamos umas músicas que só nós sabemos o que elas querem dizer. Ou seja, dentro de uma cultura, nós criamos o que nós chamamos de subcultura. Ontem eu estava em uma aula com meu amigo Sandro Badio, um abraço para o Sandro. Estou fazendo uma matéria bacana com ele ali no Seminário Servo de Cristo e um dos assuntos foi esse. O isolamento do cristão que produz uma subcultura. A gente tem uma roupa, assim, a gente não, né? Eu não vou por esse caminho, mas a maior parte dos cristãos vai. A maior parte dos crentes vai. Nós temos uma rua aqui no centro de São Paulo, chamada Conde de Sarzedas, que vende roupa de crente. Livro para crente, ok, tudo bem, até vale. Mas eles vendem, eles alimentam essa cultura. Não é uma cultura, uma subcultura que nos isola e a gente não sabe o que o mundo pensa. A gente não sabe a aflição das pessoas, porque nós nos isolamos. Observar a cultura pop, observar o que se escreve, o que se apresenta, os filmes, as séries, observar a música, observar a arte, a literatura, o jornalismo, é um instrumento para eu saber o que essa sociedade está falando e perceber qual é a angústia das pessoas. Se não devemos imitar o mundo, temos o dever de conhecer os medos e as esperanças de uma cultura, diz o autor. Envolver-se com ela e falar com ela de forma relevante. Só assim é que pode acontecer isso. Jesus, inclusive, diz o Steve Turner, condenou os fariseus porque eles não entenderam os sinais do tempo presente, né? A igreja estaria mais preparada hoje, diz ele, se tivesse percebido os sinais dos tempos através da cultura popular de uma década atrás. A sequência, o autor fala sobre insights sobre a mente. O que ele quer dizer isso aqui? Ele quer dizer que a cultura pop nos mostra o que nossos contemporâneos estão pensando. É um aprofundamento desse tópico anterior, tá bom? E aí ele usa o bom exemplo de Paulo, quando ele chega no famoso Areópago, lá em Atenas, e ele conhece a cultura. Ele cita pensadores. Você sabia que algumas coisas que Paulo fala no seu discurso lá, registrado em Atos capítulo, 17, tem a ver com a cultura da época? Tem a ver com a filosofia da época. Então Paulo chega e ele sabe o que eles estão pensando, ele conhece de filosofia, e ele usa esse link para conversar com esse pessoal. Ali ele conhece a cultura e usa a cultura para falar sobre o evangelho, é o que está dizendo o Steve Turner aqui. O evangelho, através da cultura, deve ser percebido. Aliás, o evangelho, quando ele se depara com a cultura, ele tem que achar caminhos de comunicação. E a mente das pessoas, elas estão cheias de quê? De histórias, de roteiros, de verbos. Não é verdade? Isso aqui a gente pode falar que é uma realidade para hoje. Você encosta na pessoa ali no seu trabalho e daqui a pouco está falando sobre a série tal, sobre o filme tal, sobre o poema que você leu, se você leu, sobre um livro que você está lendo. Isso está na cabeça da gente. Ou seja, a cultura, ela apresenta insights da mente das pessoas. Essa estratégia de saber o que estão pensando para que um link aconteça, ela também é importante porque ela valoriza a cultura.
Ela não trata a cultura como inútil. Não, isso é bobagem. Como assim? Isso é um grande equívoco. O filósofo Epimênides estava certo ao dizer que em Deus vivemos e nos movemos e existimos. Steve Turner está esclarecendo que essa fala foi tirada de Paulo, de um filósofo chamado Epimênides. Ele usa essa fala lá em Atos 17, 28, só que o próprio Steve Turner deixa uma coisa interessante clara aqui, que Paulo utiliza essa verdade para apresentar um Deus real, que não eram aqueles das esculturas, aqueles que estavam representados no Areópago. Importantíssimo esse link entre nós e a cultura. O próximo ponto é entrando na conversa. O Steve Turner fala que para participar da cultura e debater com ela é preciso conhecer a sua cultura. Aliás, para participar da sociedade, não é? E debater com ela é preciso conhecer a sua cultura. É muito triste quando às vezes um cristão ele vai dar uma opinião sobre alguma coisa que ele simplesmente não conhece. E geralmente o final da conversa é assim, não, Deus não aprova isso. Não, ora porque Deus vai resolver. Temos que estar debaixo das autoridades. Sem entender o que está acontecendo, sem entender a aflição das pessoas, o que encoraja, o que dá medo no coração alheio. Porque não tem conversa, porque não entende um pouquinho de sociologia, porque não entende um pouquinho de economia, às vezes não entende um pouquinho de política, né? E fica falando bobagem, vai para a internet e fica falando bobagem. Argumentos e linguagem, os argumentos e a linguagem da sociedade devem ser conhecidos por nós. Como é que eu vou conversar sobre o índice de suicídio dos adolescentes hoje? Você sabe que o índice de suicídio dos adolescentes está subindo? Frequentemente. A pandemia explodiu isso. Os nossos adolescentes estão doentes. Eles estão sem rumo para a vida. E aí um crente, sem entendimento do que é o psique humano, das pressões que um adolescente vive hoje, não é? Vai pegar um versículo bíblico e vai falar, não, é só fazer isso aqui. Ou então vai chamar de endemoniado, que é o que geralmente a gente faz. Tá todo mundo endemoniado. Interessante que o filho do crente também está vivendo isso. Eu sou pastor e eu recebo esse feedback. Os filhos de gente crente, gente que ama Jesus, estão passando pelos mesmos problemas que os filhos dos não cristãos. Mas o crente não sabe fazer uma leitura sobre isso e vai falar que é o diabo, não é? Vai esquecer ou não vai entender as pressões que esses adolescentes vivem. Por exemplo, trouxe aqui um exemplo para a gente pensar o quanto é importante nós conhecermos o que está acontecendo. E como é que eu conheço? Fico dentro do meu gueto? Fico lá escondido dentro da minha religião? Não, eu converso. Eu leio um estudo sobre o que está acontecendo com os adolescentes. Eu vou procurar uma psicóloga, um psicólogo, um terapeuta. Me conta aqui o que é que está acontecendo. Por que tem tanto adolescente se cortando? Por que tem tanto adolescente querendo se jogar da janela? Aliás, há poucos dias atrás, acompanhamos uma situação parecida com essa, desse tipo mesmo, do suicídio de um adolescente ligado a uma pessoa da nossa comunidade. Essa pessoa estava chateadíssima por isso, óbvio. E a gente vai atribuir tudo ao diabo? Claro que as estruturas são diabólicas. Claro que os pensamentos sociais dentro dessa estrutura são pesados e recebem essa influência. Mas não é assim, irmão. Por isso que a gente precisa ter capacidade de entrar na conversa, conhecendo os argumentos e o que está acontecendo. E eu não posso ficar com a cabeça dentro da terra, tipo avestruz. Verdade é verdade. Vamos lá que tem muita coisa ainda para falar. Não tenho não. Está acabando. Verdade é verdade. É outro ponto que o Steve Turner aborda. Ou seja, Deus pode falar conosco por meio da cultura popular. Você não acredita nisso? Cuidado. Primeiro, porque Deus é Deus. E Ele fala. Deus fala.
não é? É o verbo. Jesus é visto e apresentado a nós como o verbo. Ele está falando, porque Deus quer falar com a gente. Deus quer nos alcançar. O Deus cristão vem até nós. Todo-poderoso, todo-glorioso vem cá. E Ele conversa com a gente. Sim, Deus pode falar com a gente através da cultura. Filmes, música, biografia, séries, conteúdo de internet, tudo isso nos apresenta a vida e pode ser instrumento para aprimorar nossa espiritualidade. Olha, tem uns filmes, umas músicas que não recebem a classificação de cristão, e ainda bem, mas falam mais da Bíblia do que muito cantor gospel que a gente conhece, do que muita pregação que prega que não tem nada a ver com o evangelho. Kung Fu Panda, já diria meu amigo Zé Bruno, fala muito mais aos corações do que um monte de gente que está aí anunciando o evangelho. Por quê? Porque verdade é verdade, gente. Verdade é verdade, independente de quem anuncia, verdade é verdade. Se uma pessoa disser assim, você precisa ajudar o próximo, ela pode ser a mais endemoniada do mundo. Ela está falando uma verdade. E nós olhamos muito para as pessoas e pouco para o que se diz. Então nós achamos, vamos fazer esse parâmetro aqui, é importante. Nós achamos que o pastor bonitão, aquele pastor que usa terno, se for o caso, ele tem assim aquele estereótipo de homem santo ou de mulher santa, aquela profetisa lá da igreja. Meu Deus, que gente santa é essa? Aí esse pessoal fala um monte de bobagem, que não tem nada a ver com o evangelho. Fala para você que Deus vai te amaldiçoar se você não der uma oferta na igreja. Explora o teu amor, explora o teu coração. E a gente fala, é verdade, ai, Deus está falando. Não, Deus não está falando nada. O problema é que nós estamos olhando para quem fala e achando que aquela pessoa, porque tem uma aparência que condiz com a nossa forma de imaginar santidade e coisa do tipo, tudo que ela fala é verdade. Cuidado! Enquanto isso, nós não temos coragem de escutar uma música. Ah, mas essa música não foi feita na igreja, né, pastor? Essa música aí, não sei. Essa pessoa que canta aqui, eu não sei qual que é a vida que ela leva. Aliás, eu sei. É declaradamente gay esse rapaz aqui que está cantando essa música. Mas ele está dizendo lá para você amar o inimigo. Está falando mais verdade do evangelho do que o pastor, do que a profetisa que fala besteira. Tome cuidado e tenha a capacidade de olhar além do muro da tua religião e perceber e separar as coisas, né? Separar as coisas. Aquele que é tão cara de santo e fala bobagem, amém, irmão, Deus te abençoe. Só que o que você está falando aqui não tem nada a ver com o evangelho. Continua amando, respeitando, tá tudo certo. Não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com o que se fala. O outro, de repente ele precisava conhecer Jesus, seria muito bom se conhecesse Jesus, o outro a outra. Eu não compartilho com esse jeito que ele pensa e que ele vive, mas o que ele está falando está certo. E o jeito que ele está falando está bonito, hein? Que letra linda, que poesia bonita essa aqui, que melodia que cativa meu coração. Não posso escutar uma música dessa. É claro que às vezes a verdade vem misturada com falsas ideias, né? Ela vem misturada. E aí é o nosso dever separar essas coisas. Em qualquer ambiente, seja dentro de uma igreja, seja escutando, vendo, assistindo uma série, assistindo um filme, lendo um livro que não tem nada a ver com Deus, eu tenho que ter esse discernimento. O problema é que nós não gostamos de pensar e nós terceirizamos a análise do que nós consumimos para os outros. Indica um livro bom aí. Aí você vai lá e lê e não analisa nada. Às vezes o livro está cheio de bobagem, mas foi o fulano que te deu. Não, pensa, irmão. Pensa. Estuda o texto bíblico, conheça o evangelho.
Se você fizer isso, você vai trafegar em qualquer ambiente com a capacidade de discernimento. Puxa, isso aqui é bonito, hein? Tudo bem que nesse filme aqui, naquela animação, tem um negócio aqui meio assim esquisito, tal, tá muito violento, mas tem aquela parte ali que falou comigo, olha que legal. Essa capacidade nós podemos ter, devemos ter, penso eu. Não são poucos os exemplos de gente que foi ajudada pelas verdades bíblicas presentes na cultura pop. O Steve Turner dá vários exemplos disso lá, eu não tenho tempo de fazer isso aqui, mas ele fala com essa verdade. Puxa, tal música que não é nominalmente cristã, mas fala de esperança e entrou no meu coração na hora que eu estava com um problema e me ajudou. Claro que isso pode acontecer. É claro também que a Bíblia, ela é suprema. A gente não vai substituir o nosso alimento, o fundamento da nossa espiritualidade agora por música pop, né, gente? Não vou ficar procurando ver se tem alguma coisa que me edifica só... Não. Bíblia é Bíblia, Evangelho é Evangelho. Mas eu posso olhar para fora e perceber que Deus é tão bom e tão amplo na sua misericórdia e a sua graça está espalhada por aí, que até aquilo que não é nominalmente cristão pode ser instrumento de Deus e é para falar com o coração da gente. Eu tenho experiências, muitas experiências, mas eu não estou aqui para falar das coisas que eu vivi como uma imposição. Mas compartilhando é verdade. Muitas músicas, poesias, filmes. Às vezes eu estou assistindo uma série aqui com a Ana, eu cutuco ela e falo, olha, isso aqui é crente esse negócio que esse rapaz está fazendo, hein? Olha a mensagem dessa série. A última coisa, para finalizar o capítulo 1 do livro Engolidos pela Cultura Pop, o Steve Turner apresenta algo que ele chama de teoria cultural. A leitura da vida feita por não cristãos despreza as realidades existenciais que o Evangelho apresenta. Então o que ele quer dizer? É que alguém que produz cultura e lê a cultura fora do ambiente cristão se exime de tocar em assuntos que o Evangelho toca. As ideologias, elas desprezam muitas realidades e os cristãos deveriam estar no meio desse debate. Ou seja, nós temos uma visão de vida que um não cristão não tem. Não é? A gente enxerga situações em que o Evangelho que é o caminho para se resolver aquilo, nas suas mais diversas maneiras de ser apresentado. Mas se a gente não está lá produzindo cultura, se a gente não está lá debatendo com o pessoal, se o pessoal olha para a gente e fala, é um bando de tapado, que não sabe nada, que é o que geralmente acontece, como é que eu vou lá no meio desse pessoal falar assim, gente, eu tenho uma solução diferente para a violência. Ao invés de armar o cidadão, ao invés de potencializar a polícia para combater o crime, vamos entrar nessas comunidades e vamos falar do bem e vamos potencializar a educação, coisa que a igreja já fez na sua história. Mas a gente não quer, porque a gente não conversa com a cultura nesses dias. Há um espaço que está nos esperando. Então, gente, é óbvio, a resposta depois de todo esse debate o que a cultura pop tem a ver com a fé cristã? Tudo. O nosso ambiente de vida é esse. Tudo. Eu tenho aqui 10 perguntas que o Steve Turner coloca no final de cada capítulo, que devem ser usadas para reflexão e discussão. Não vamos usar isso aqui, eu vou colocar lá no grupo do Telegram, tá bom? Procure cotidianamente lá no grupo do Telegram e eu vou compartilhar daqui a pouquinho no final da nossa live. Eu já jogo lá no grupo e você pode usar esse material para pensar, para refletir, para discutir dentro do grupo do Telegram. Quem sabe a gente cria um grupo de discussão lá que vai ser bem bacana. Então esse foi o nosso Novamente de hoje. Bora lá?